Dinâmica populacional, crescimento e decrescimento. Inicialmente, vou recordar a função de crescimento exponencial e sua derivada. Uma epidemia geralmente é causada porque o crescimento de bactérias que vivem em uma certa cultura é proporcional ao número de bactérias P na cultura em um dado instante. Podemos resumir isso matematicamente pela equação exponencial dp/dt igual a k vezes p, onde k é uma constante determinada experimentalmente contando um número de bactérias em diferentes momentos. Por exemplo, se o número inicial de bactérias em uma cultura for de 10 à sexta, e se for observado que o crescimento de bactérias é de 10% por hora, quantas bactérias existirão após 12 horas? Utilizando a expressão 1, temos dp/dt igual a kp, então a integral de dp sobre p igual a integral de k dt. Então, o logaritmo neperiano de p mais c1 é igual a kt mais c2. Então, o logaritmo neperiano de p igual a kt mais c, p igual a e elevado a c vezes e elevado a kt. Quando t igual a zero, temos o valor inicial de p igual a 10 à sexta, logo p é igual a 10 à sexta vezes e a kt, ou seja, e a 1,1 vezes 12, o que dá 5.400.000 bactérias. Este mesmo fenômeno, porém com crescimento negativo, se dá com isótopos radiativos, que decaem exponencialmente a uma taxa que cai para a metade na chamada meia-vida, que é a metade do tempo necessário para a taxa cair a zero. Nesse caso, temos um decréscimo da taxa com o tempo. A equação diferencial logística. Em outra parte desse curso, já observamos que nossa tendência é concluir que o número de bactérias cresce ilimitadamente sem restrições. Entretanto, existem diversos fatores limitantes do crescimento, tais como a morte natural, a escassez de alimentação, guerras, etc. Se assim não fosse, a Terra estaria superpopulada de bactérias. A dinâmica desse processo se dá pela contraposição de limitações ao crescimento populacional e inerentes a qualquer sistema ecológico, impostas pela insuficiência de recursos. Diferentemente do crescimento exponencial, parece haver uma espécie de freio num determinado momento. Para representar isto matematicamente, alteramos a equação 1, adicionando um termo no lado direito que produz um efeito contrário ao crescimento da população. Então, esta equação damos o nome de equação diferencial logística. Ela é usada em modelos de crescimento onde limitações do ambiente são impostas ao crescimento exponencial puro. Então, uma população em um determinado instante depende de, primeiro, da população P nesse instante, ou seja, no instante t, do crescimento natural R de uma população do tipo especificado, e terceiro, do número máximo de habitantes suportado pelo ambiente, que é o K. Geralmente o problema é, a partir de uma observação em laboratório, determinar uma equação geral para o crescimento da população. Pela equação, verificamos que quando P menor que K, a população aumenta, porque dp/dt maior que zero, e quando P maior que K, ao contrário, a população diminui. Para obter o valor máximo de dp/dt, igualamos a derivada segunda a zero e achamos P. Então P é igual a K sobre 2, ou seja, o valor máximo da população é igual a metade do número máximo de habitantes suportado pelo ambiente, que é K. Consideramos então a população de bactérias nessa tabela. A partir dela, podemos montar um gráfico ΔP, ΔT, considerando a variação da população em função do tempo. Os valores ΔP, ΔT positivos indicam um crescimento do número de bactérias e os negativos indicam redução. Na figura, verificamos que a relação ΔP, ΔT tem uma forma aproximada de uma parábola no tempo. Utilizando um processo como, por exemplo, o dos mínimos quadrados, podemos determinar uma equação que se aproxima da curva. Sabendo que essa função parece uma parábola, podemos aproximá-la usando o módulo Solver do Excel, obtendo a equação mostrada.
e assim achamos a equação logística de nosso problema. Ecologia. Os seres vivos têm em geral a capacidade de se adaptar às mais diversas circunstâncias, pois que falhas de adaptação geralmente significam a morte. O metabolismo pode ser compreendido como uma forma que os seres vivos têm de adaptar a sua química aos agentes externos da natureza. Sistemas ecológicos, entre eles a população humana, procuram, por natureza, adaptar-se aos seus ambientes. Em um sistema ecológico, quando a população cresce acima de um certo ponto, aumenta a probabilidade do aparecimento de doenças, assim como os recursos como alimentos se tornam escassos, gerando disputas e guerras, e dessa forma reduzindo a população e iniciando um novo ciclo. Um modelo matemático formidável dessa dinâmica ecológica foi desenvolvido no início do século XX por Lotka e Volterra, e é baseado na interação predador-preda característica dos sistemas ecológicos. Tubarões e sardinhas. Em uma reserva marinha com tubarões e sardinhas, os tubarões se alimentam principalmente das sardinhas. Então, quanto maior o número de sardinhas, mais alimentação para os tubarões, o que deveria tender a aumentar o número de tubarões. Vamos mostrar que isso não é bem assim. Quando o número de tubarões aumenta muito, o número de sardinhas devoradas aumenta também. Mas quando o número de sardinhas diminui, os tubarões começam a morrer de fome, aumentando o número de sardinhas e tendendo à repetição do ciclo. Esse cenário é aplicável não somente a tubarões e sardinhas, mas para outras espécies de animais e até para o mercado acionário. Observando o comportamento desses sistemas, Lotka e Volterra expressaram brilhantemente essa situação através de duas equações diferenciais, uma para os tubarões e outra para as sardinhas. Estas são as equações 1 e 2, em que S é a população de sardinhas e T a de tubarões. Os parâmetros A, B, C e D refletem as propriedades dos tubarões e sardinhas e são maiores ou iguais a zero. Primeiro, note que S e T aparecem nas duas equações, o que significa que a população de tubarões depende da população de sardinhas e vice-versa. Os parâmetros são interpretados da seguinte forma: A. A taxa de reprodução de sardinhas. Veja que, ignorando B, por um momento temos dSdt igual a S, que é um crescimento populacional, ou seja, na ausência de tubarões, a população de sardinhas, teoricamente, crescerá sem limites. B. A taxa proporcional ao número de sardinhas que um tubarão pode comer. Ignorando A, temos dSdt igual a menos BST. O valor de ST cresce tanto com o aumento de S quanto com o aumento de T. Portanto, podemos entender ST como a probabilidade de que algum tubarão encontre alguma sardinha. Ainda na equação 1, podemos interpretar que a população de sardinhas crescerá sem limite quando T igual a zero. Isso é, na ausência de tubarões, e será afetada negativamente pela probabilidade de um tubarão tende a encontrar uma sardinha. Na segunda equação, temos C interpretado como a quantidade de energia que um tubarão ganha ao comer uma sardinha, e D representa a taxa de mortalidade de tubarões. Se D igual a zero, a população de tubarões teoricamente crescerá sem limite. Então a equação 2 nos mostra que a população de tubarões crescerá proporcionalmente com o aumento de sardinhas e será afetada negativamente pela taxa de mortalidade de tubarões. Formuladas as expressões, pode-se traçar um gráfico do comportamento do sistema. Os dois gráficos foram desenhados usando os mesmos parâmetros A, B, C e D. A única diferença é a população inicial. Nessa figura, vemos o gráfico fase-estado e como a população de tubarões e sardinhas variam ao longo do tempo. Cada conjunto de parâmetros A, B, C, D gera uma curva limite, fechada. O ciclo menor da figura representa a situação da esquerda e o maior da direita.
Cada ciclo limite representa um sistema ecologicamente equilibrado que se perpetua se não for perturbado por fatores externos. Caso haja uma perturbação, o equilíbrio poderá ser alcançado em outro ciclo limite. É possível também que o comportamento se torne imprevisível, isso é, caótico, como veremos em outra parte. O ponto P representa um ponto fixo no sistema, isso é, o ponto onde existe um perfeito equilíbrio entre a população de sardinhas e a população de tubarões. Ou seja, nesse caso, ds dt igual a zero, e temos t igual a sobre b e s igual a d sobre c. Observando as duas equações, podemos agora ver como aumentar a população de sardinhas. Porém, gerenciar um sistema de produção de sardinhas pode ser bastante contraintuitivo, pois, por exemplo, para aumentar o número de sardinhas não é o caso de aumentar a taxa de reprodução das sardinhas A, mas diminuir a taxa de mortalidade de tubarões D e ou aumentar o valor nutricional das sardinhas C. Suponhamos agora que as populações de tubarões e sardinhas sejam afetadas também pela pesca na região. Nesse caso, haverá um novo ponto de equilíbrio que deverá considerar os efeitos da pesca, de tal maneira a não extinguir nenhuma das espécies. Para introduzir esse efeito, consideramos PS e PT como as taxas em que as sardinhas e os tubarões são pescados como função da população total de sardinhas e tubarões. Teremos então essas duas equações, onde PS e PT são números positivos menores que 1, para que a pesca não cresça a uma taxa superior à da reprodução natural. Então o ponto de equilíbrio será novamente ds dt igual a dt dt igual a zero. Então, atribuindo valores às constantes a, b, c, d, ps e pt, acharemos novos valores para o ponto de equilíbrio das populações de tubarões e sardinhas. Sistemas com mais de duas espécies. Sistemas dinâmicos, como o dos tubarões-sardinhas, são representados em duas dimensões. Portanto, eles são uma radical simplificação, uma vez que na natureza geralmente uma enorme gama de agentes interferem no comportamento de uma espécie. Por exemplo, os tubarões mais velhos não têm o mesmo apetite dos mais jovens, e outros peixes também servem de alimento para os tubarões. O modelo também não considera a competição entre os predadores. Uma simulação precisa de um sistema desse tipo é impossível porque não podemos levar em conta todos os agentes atuando sobre uma espécie num ambiente. Em 3 ou mais dimensões, nossa representação deixará de ser em curvas no plano, mas será no espaço de n dimensões. Por exemplo, com 3 dimensões, a equação de Lotka-Volterra pode ser generalizada dessa forma, no qual xi representa a espécie que é afetada pelas espécies j igual a 1, 2, etc. n. E a ij representa o efeito que a espécie j produz na espécie i, similarmente ao que acontece em 2 dimensões. Para 3 espécies, a fórmula de Lotka-Volterra pode ser escrita como uma matriz dessa maneira, em que o sistema é controlado pelo valor de alfa. A figura mostra a variação da espécie xi pelos efeitos das espécies x2 e x3, representados na matriz por A12 e A13, ao variarmos o parâmetro alfa. Para alfa igual a 0,75, o sistema se estabiliza em um ponto fixo. Quando alfa igual a 1,2, o sistema exibe um comportamento periódico parecido com os sistemas de 2 espécies. Ao aumentarmos alfa, como era de esperar, o sistema exibe ciclos estáveis de 2, 4, etc. períodos. Quando alfa igual a 1,5, o caos aparece. Como vimos, o modelo de Lotka-Volterra não leva em conta muitos fatores que influenciam o ambiente predador-presa. Entretanto, é possível introduzir modificações de novos parâmetros e adaptá-lo de forma a se tornar bastante útil na análise destes fenômenos. Para finalizar esse módulo, não resisti em colocar esse vídeo extraordinário que mostra o desenvolvimento da população humana. Ele dura cerca de 6 minutos.